Graça e paz a todos os queridos e amados, uma boa noite. Estamos dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, de nós estarmos nos reunindo para adorar o Senhor, né? E estamos aqui, né, através do Facebook, através das mídias sociais, para estarmos nos reunindo para bendizer, exaltar, glorificar o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor. Espero que tudo esteja correndo bem aí com você, espero que a sua vida esteja tranquila, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja reinando no seu lar, na sua casa, sobre os seus familiares, amém? É um prazer ter você conosco, é um prazer ter você reunindo conosco. Nós somos da Igreja Batista Nova Vida, eu sou o pastor Pedro Marcos, pastor da Igreja Batista Nova Vida, e nós, né, estamos aí já agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele há de fazer ainda, né? Acredito que breve, muito breve, nós já estamos nos organizando para os cultos presenciais, né? Mais breve possível nós vamos estar anunciando aqui os cultos presenciais, retomando os cultos presenciais na Igreja Batista Nova Vida, um culto local, com toda a segurança, com toda tudo organizado para que possamos estar em segurança, todos nós, família, né, adorando ao Senhor com bastante alegria, com bastante segurança, e que todos possamos estar ali juntos, né? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quero nesse momento estar orando ao Senhor, fazendo uma oração, apresentando a nossa vida ao Senhor, apresentando a sua família, né? E vamos seguindo, adorando, ouvindo a palavra de Deus, orando uns pelos outros, né? E com certeza Deus vai continuar nos abençoando, amém? Vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor amado, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te adoramos, te glorificamos, Senhor, te bendizemos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos mais uma vez nos dirigindo ao Senhor, para prestar ao Senhor culto de louvor e adoração ao teu santo nome. O culto é para o Senhor, Pai amado, nós estamos nos colocando diante do teu altar, ó Deus, e é verdade que nós, Pai amado, somos dependentes da tua presença, da tua palavra, da tua unção, do agir do teu Santo Espírito nas nossas vidas. Ajuda-nos nessa noite, Santo Espírito, que o Senhor tenha liberdade de agir nos nossos corações, agir na nossa vida, Pai amado, e que o Senhor nos conduza nesta noite a lugares excelentes, a lugares maravilhosos na tua presença. Fala conosco, alimenta-nos nessa noite, traga libertação, traga cura, traga avivamento, transformação de vida, salvação de vida, Pai amado, reavivamento, ó Deus, e que tudo concorra para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado. E para a edificação do corpo, para a edificação da tua igreja, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar adorando ao Senhor neste momento. Pedro Henrique vai estar adorando ao Senhor e nós vamos seguindo, né, na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, a face do nosso Deus, e com certeza Deus estará recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, estará se manifestando através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, para estar nos trazendo, né, as bênçãos infinitas do Senhor. Amém? Vamos adorar a Deus. Essa luta me matar, o desespero
direção que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, canta o Senhor, fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Essa palavra essa canção tem tudo a ver com a palavra que Deus colocou no meu coração para estar sendo entregue aos irmãos essa noite. Só vou pegar aqui a Bíblia, só um minuto. Pronto. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, falar um pouco sobre a palavra de Deus, o que Deus tem feito por nós, o que Deus tem realizado em nossas vidas. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Se os irmãos puderem abrir a palavra do Senhor, em Atos, livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso 6. Se os irmãos puderem. Quero refletir sobre a palavra de Deus essa noite. E diz assim a palavra de Deus: E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram em Mísia, intentavam ir a Betínia, mas o Espírito não lhes permitiu. E tendo que passar por Mísia, desceram a Troade. E Paulo, de noite, teve uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passe a Macedônia, ajude-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia para concluir o que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis.
e dali fomos para Filipos. Filipos é a cidade principal da mensagem. Guarda essa palavra, Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se juntavam. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatrina, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E acontecendo que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez ela isso por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram para a praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-nos aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e perturbaram a cidade. E nos expõe a costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-nos dado os açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, recebendo tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés em um tronco. O que eu li a partir de Atos 16 e a história claramente, apesar da leitura ser um pouco grande, a história clara de Paulo e Silas pregando na cidade de Filipos. Mas um pouco antes, quando percebemos no livro de Atos, capítulo 15, verso 37, Paulo caminhava com Barnabé para fazer a obra de Deus. Pela uma discussão que Paulo teve com Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não quis, tá? Então eles discutiram fortemente e Paulo e Barnabé se separaram. Então Barnabé tomou consigo João Marcos para caminhar com ele e fazer a obra de Deus, e Paulo tomou consigo Silas para fazer a obra de Deus. Então, caminhando para fazer a obra de Deus, Paulo e Silas, de uma forma resumida, encontraram a Timóteo. E Paulo então circuncidou Timóteo para caminhar com eles, uma vez que a mãe de Timóteo era judia e seu pai romano. Então, para não criar nenhuma contenda ali com aqueles judeus, Paulo circuncidou Timóteo, para agora ele estar caminhando para fazer a obra do Senhor, para pregar o Evangelho por todas aquelas regiões. Então se prepararam eles, Paulo, Timóteo, Silas e Lucas. O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, na qual Mateus, Marcos, Lucas o médico, se encontrou com Paulo dentre suas viagens missionárias, e assim começaram a fazer a obra do Senhor. O que nos deixa muito claro e nos chama muita atenção no começo da palavra é que eles, esses quatro, iam se dirigir até a Ásia, mas o Espírito Santo de Deus não permitiu com que eles fossem para a Ásia. E o que aconteceu nesse momento em que eles não permitiu? Disse: então fomos correndo. Por que eles foram correndo? Porque o Espírito Santo mostrou a Paulo que a Macedônia, que fica na Europa, era outro rumo,
precisava urgentemente da presença deles. Então, o Espírito Santo de Deus fez com que eles mudassem a rota e mudou o caminho daqueles pregadores, daqueles evangelistas, na qual ia levar a palavra do Senhor. E chegando então à cidade de Troade, Paulo e seus discípulos foram procurar um lugar para orar, porque eram homens de oração. E na tradição judaica daquela época, eles oravam na beira do rio. Então foram orar na beira do rio, e chegando na beira do rio, eles encontraram um grupo de mulheres, na qual Lídia estava incluída no grupo. Então o Espírito Santo de Deus, como nos diz a palavra, abriu a mente de Lídia para que ela pudesse entender melhor o que Paulo falava, e assim ela e sua casa foram batizados. Convidou assim os evangelistas a ficarem em sua casa. Ficaram na casa de Lídia, e assim eles iam saindo pregando o evangelho, ia saindo orando, ia saindo levando salvação e libertação. Só que a palavra do Senhor nos diz que quando eles passavam orando, tinha uma menina, uma escrava, que possuía um espírito de adivinhação, e é um dos pontos chaves da mensagem, espírito de adivinhação. E sempre quando eles passavam, sempre quando eles estavam indo orar, essa menina vinha e gritava: ouçam o que eles dizem, eles são homens de Deus, eles são enviados de Deus. E Paulo começou a perceber aquilo e começou a achar estranho aquilo. Então Paulo, ao perceber, diante dos dias, ele se incomodou com aquilo que tinha dentro da menina, olhou para ela e, em nome do Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra, ele expulsou o espírito mau. Só que essa menina sustentava a economia de seus donos, ela sustentava e ela dava dinheiro pelas suas adivinhações. E quando Paulo e Silas, a Bíblia relata que Paulo e Silas, quando iam e quando estavam passando, Paulo o repreendeu. Quando Paulo e Silas tiraram e libertaram aquela menina através do Espírito Santo de Deus, os seus donos ficaram bravos. Os seus donos não gostaram nem um pouco da ação, apesar de ter sido uma ação pelo Espírito Santo de Deus, não foi muito bem vista, não foi aceita por aqueles homens. Então pegaram Paulo e Silas, o arrastaram à praça pública e disseram: estes homens judeus, guarde isso, esses homens judeus estão nos perturbando, estão acabando com a nossa paz, estão julgando e fazendo diferente dos costumes que nós costumamos fazer. Então aquela multidão, juntamente com aqueles chefes, com aqueles superiores, decidiram prender Paulo e Silas. Então açoitaram ele, bateram neles, cerca de 39 batidas nas costas de cada um, e os mandaram para a prisão. Analisando essa palavra, analisando tudo e todas as histórias, analisando o que tem de detalhe na Bíblia, na palavra do Senhor, nós começamos a entender e trazer um pouco dessa palavra de Paulo e Silas para os nossos dias de hoje. No começo da história eu disse para você, na qual está escrito na Bíblia, que eles pretendiam ir a um lugar. Eles pretendiam ir pregar na Ásia, mas o Espírito Santo de Deus não permitiu. Só que o ouvido deles estavam atentos a ouvir a voz do Espírito Santo. O que acontece muitas das vezes de uma forma errada é nós pensarmos que nós mandamos no Espírito Santo. Mas não, o Espírito Santo, sendo uma pessoa, tendo sentimentos, ele tem sua própria vontade sobre nossas vidas. Então o Espírito Santo de Deus falar com eles para não ir por aquele caminho não foi uma coisa simples. Não foi simplesmente como uma pessoa como eu chegar a você agora e te dizer: ei, não faça isso, não tem que ser feito isso porque eu estou planejando outras coisas. Não, o Espírito Santo de Deus fala, mas para que eles ouvissem a voz do Espírito Santo de Deus,
eles tinham que estar atentos, porque o Espírito Santo não fala com voz humana, o Espírito Santo fala através de sonhos, fala através de sentimentos, fala através de profecias. Ele vai falar com você, mas ele vai falar com você se a sua vida estiver de acordo com a vontade de Deus. Eles sendo evangelistas, o Espírito Santo de Deus chegou para eles e falou assim, né? Não vai, não é para ir. E eles obedeceram. E a Bíblia relata que naquela madrugada, Paulo tendo a visão, logo pela manhã, teve a certeza que era para ele ir até a Macedônia. Porque o Espírito Santo de Deus tinha um plano bem maior na vida dele. E ele não sabia, ele não entendia, mas ele confiava porque ele estava íntimo a Deus. Paulo teve aquela visão e o Espírito Santo de Deus veio falar com Paulo porque a vida dele estava no altar, porque a vida de oração dele estava no altar, porque ele era íntimo com Deus. Então, com aquela intimidade que Paulo tinha com Deus, o Espírito Santo de Deus falou no coração dele e deu a visão e deu uma certeza que era para ser feito de outra forma. E aí começa toda a história que Paulo chega naquela cidade e ao sair para orar juntamente com os outros, conhece Lídia e Lídia deixa com que eles fiquem na casa dela. E a Bíblia nos relata que enquanto os outros ficam na casa dela, Paulo e Silas saem para orar e encontram essa menina e o repreende todo o espírito mau que há na vida daquela menina. Então mandam prender Paulo e Silas sendo um homem de Deus, ao procurar orar, ao procurar um plano maior, guiados pelo Espírito Santo de Deus, agora se encontram presos, se encontram dentro de um cárcere inferior, nas partes baixas da cidade, na qual não eram vistos por ninguém, na qual estavam presentes pessoas perigosas junto a eles. E o que você me diz que você faria se o Espírito Santo de Deus dissesse a você, faça isso, vai por aqui, faça o que eu estou mandando, e no meio do caminho você se deparasse com uma adversidade? A prisão na vida de Silas e Paulo foi uma adversidade posta pelo Espírito Santo de Deus, foi uma pedra no caminho deles posta pelo Espírito Santo de Deus para que se cumprisse algo maior na vida deles, na vida daquelas pessoas que estavam presas e na vida do carcereiro. Então, uma vez que Deus mudou a rota, uma vez que Deus falou no coração, uma vez que o Espírito Santo guiou, uma vez que eles foram inspirados a fazer diferente, tinha todo um plano já concreto, tinha todo um plano já construído, e a obra naquele lugar não seria qualquer obra, e a obra naquele lugar não seria qualquer palavra, não seria qualquer conversão, seria um fato histórico, seria uma coisa grande pela obra de Deus. E trazendo para os dias de hoje, você pode talvez não estar entendendo o que eu estou falando, mas quando eu e quando você, seguindo o exemplo da história desses homens de Deus, quando eu e você somos resgatados por Deus e começamos a caminhada, nós começamos a ser íntimos de Deus, e sendo íntimos de Deus, nós estamos prontos e atentos a ouvir a voz do Espírito Santo Consolador. E Paulo, como diz a Bíblia, a palavra do Senhor, era um perseguidor dos cristãos, conhecido pelos romanos como Saulo, passou a ser reconhecido pelos judeus como Paulo, o pregador da palavra. Paulo saiu daquela condição de Saulo, daquela condição de perseguidor, e agora está dentro, e agora está íntimo, e agora está no meio, e agora está sendo usado em Atos dos Apóstolos. Então o Senhor, tendo um plano na vida daquele homem, na vida daqueles homens, não deixou com que fosse um plano superficial, porque o plano que Deus tem para mim e para a sua vida não é uma coisa superficial, não é uma coisa que vai ser passageira, não é uma coisa que vai acontecer hoje e amanhã vai ser esquecida, não. Vai ser um marco na sua história.
O plano que Deus tem para fazer na sua vida vai ser um marco na sua história, vai ser uma transformação na sua vida, vai ser uma transformação na sua história e também na história daquelas pessoas que estão próximas a vocês. Mas mesmo o Espírito Santo de Deus falando com Paulo, mostrando a ele o que ele foi fazer de primeira quando ele chegou na cidade de Troade, ele foi procurar um lugar para orar. Deixa eu te falar uma coisa. Você é inspirado pelo Espírito Santo. Deus falou com você. Deus começa a te mostrar para onde você deve ir. Deus começa a te mostrar o que Ele está fazendo. Mas aí no meio do caminho você acha que já está bom. Você acha que já deu. Você acha que você não precisa orar mais. Você acha que você não precisa estudar mais a palavra. Você acha que você não precisa mais buscar Deus. Então, você interrompe um processo que seria uma coisa extraordinária na sua vida por falta de buscar Deus, por achar que você já é superior, por achar que Deus mandou você ir, Deus mandou você fazer, porque era só aquilo. Mas Deus manda te dizer hoje que o que Ele tem para a sua vida não é só isso. O que Ele tem para a sua vida não é só mudar a sua história. O que Ele tem na sua vida não é só te tirar do mundo, te colocar na igreja. O que Ele tem para a sua vida é muito e vai muito, muito mais além do que uma coisa superficial. Ele quer tratar no profundo, Ele quer tratar nas pessoas que estão em volta. Então aqueles homens se puseram a orar, a buscar a Deus conforme as doutrinas e os costumes judaicos da época, orar na beira do rio, e ali tudo começou a acontecer. Quando eles estavam presos, Paulo já tinha a maturidade espiritual, já tinha a intimidade com Deus para saber que todo aquele era um processo através de Deus para uma transformação completa. Talvez imaginando e viajando na palavra, não dizendo heresias, mas acrescentando segundo a palavra de Deus, não acrescentando o que está escrito, mas imaginando o carcereiro colocando Paulo e Silas na prisão e dizendo a eles: tá vendo? Vocês que pregam liberdade, vocês que pregam isso, vocês que pregam aquilo, agora se encontram presos. Assim como foi dito por Jesus Cristo, aquele soldado que disse a Jesus: ei, se você prega liberdade, se você é liberdade, agora você está preso, está crucificado. Mas Paulo conhecia e Paulo era íntimo a Deus e sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era para uma obra maior, não iria acabar ali, eles não seriam mortos ali, eles não seriam presos ali, assim como aconteceu com Pedro. Pedro foi preso, Tiago foi morto, Pedro foi preso, mas Pedro sabia que o Espírito Santo de Deus, que Deus cuidava dele, que não era para ser assim, que tinha uma obra maior. Mas ele sabia porque ele era íntimo, ele sabia porque ele buscava, ele sabia porque ele orava. Então Deus deu essa maturidade a Paulo. E provavelmente Paulo deve ter dito para ele: são os planos do meu pai, eu tenho que ficar preso para que haja o maior número de liberdade. Então aquele carcereiro, ao ouvir isso, não deve ter entendido nada, porque falou: calma aí, como você tem que ser preso para ter uma liberdade? Como você tem que passar por isso para que outras pessoas sejam livres? E o que eu quero te dizer nessa noite é justamente a respeito da intimidade do Espírito Santo, é a respeito da sua caminhada com Deus, é a respeito das provações, das pedras no caminho que podem ser colocadas por Deus para uma obra muito maior. A palavra de Deus nos afirma que eles foram presos cerca de 6 horas, às 18 horas. E perto da meia-noite, o que eles estavam fazendo? Perto da meia-noite, o que eles estavam fazendo na cadeia, presos? Eles oravam e adoravam ao nome do Senhor. Eles adoravam e exaltavam ao nome do Senhor, porque eles sabiam que eram os planos do Senhor. Paulo tinha intimidade, Paulo era esperto, Paulo estava atento, Paulo e Silas, eles sabiam porque eles eram íntimos. Então todas as pessoas que estavam lá não estavam entendendo porque eles estavam adorando a Deus, porque eles estavam cantando hinos ao Senhor no meio da tribulação. Conhecendo a geografia daquela cidade, aquela cadeia subterrânea era um lugar úmido, era um lugar onde tinha ratos,
era um lugar sujo. E eles não deixaram se levar por estarem presos a troncos, por estarem sofrendo dores terríveis por causa das chicoteadas, não. Eles levaram em conta o que Deus tinha falado com Paulo desde quando o Espírito Santo falou com Paulo que não era para ele ir para ali, era para ele ir para lá. Porque ele tinha um plano maior. Então eles começaram a adorar ao Senhor e começaram a louvar ao Senhor em meio à tribulação. E o que acontece na Bíblia, um pouco mais para frente, diz que um grande terremoto, um grande tremor de terra enche aquele lugar e as cadeias são abertas, os grilhões são soltos e todo mundo se encontra em liberdade. Todo mundo fica livre através da fé, através da adoração, através da intimidade, através do conhecimento daqueles homens para com o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor também nos diz que após esse tremor, o carcereiro chega lá e não encontra ninguém. Assim, a primeiro momento ele olha e acha que não tem ninguém. Ele acha que todo mundo fugiu. E tenta tirar sua vida como uma espada, mas Paulo grita: ei, não faça tal coisa. Estamos todos aqui. Então, aquele homem se pega no estado de: não estou entendendo nada, estou voando. Então Paulo chega para ele e fala assim: creia no Senhor seu Deus, que Ele salvará tu e tua família. E o carcereiro então se joga aos pés deles, se joga de joelho e fala assim: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para conhecer esse Deus? A conversão dos carcereiros e de todos aqueles que estavam à volta de Paulo e Silas. Então Paulo falou: creia no Senhor teu Deus, creia em Jesus Cristo e tu serás salvo. Então ele creu e ele e a casa dele foram salvos e ele e a casa dele foram libertos do mal. Então, o plano do Senhor começa a partir do momento que você começa a ter intimidade com Deus. Às vezes a pessoa fala: eu não estou ouvindo Deus, eu não consigo saber o que Deus está falando, em meio a tantas vozes, em meio à emoção do meu coração, em meio à razão da ciência, eu não consigo discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz do meu coração, o que são os planos do Espírito Santo e o que são os planos do Senhor. Talvez Paulo e Silas sentiam no coração deles de ir para aquele lugar, Ásia Maior, mas os planos do Senhor não era isso para eles. E como eles conseguiram ouvir a voz de Deus? Pela intimidade, pela busca incessante, pela oração. E o Espírito Santo de Deus, além de mostrar, ele provou que era ele que estava falando. Primeiro ele falou não, depois ele mostrou o porquê ele falou não. A palavra de Deus relata as grandes maravilhas que aconteceram naquele lugar. A conversão daqueles homens, a conversão e o batismo de Lídia em sua casa. E a palavra de Deus nos diz que em Filipos foi a primeira igreja da Europa. Que em Filipos foi a igreja, uma das igrejas mais fiéis da Europa. Foi a igreja na qual Lucas ficou responsável. A palavra do Senhor nos diz que quando eles foram soltos da prisão, eles voltaram à casa de Lídia, se encontraram com os irmãos que lá estavam e se alegraram com o Senhor. Depois do Espírito Santo te conduzir, depois de Deus te mostrar o que Ele quer fazer, pode surgir alguma adversidade no caminho, pode surgir alguma pedra, mas a pedra está ali por dois motivos. Ou você tropeça nela, cai e se machuca, ou você vê e entende que aquela pedra foi posta por Deus para uma maior obra, para uma obra mais profunda na sua vida. Então aquela igreja que foi fundada por Paulo em Filipos era a obra maior de Deus. Era a obra maior com o Espírito Santo, que talvez lá atrás eles não conseguiam ver, mas passando por isso tudo, mas passando pela prisão, mas estando aprisionado, estando em condições que talvez para os outros fossem condições perdidas, eles louvaram e adoraram ao Senhor, crendo que o Senhor podia libertar, crendo que o Senhor ia fazer uma obra maior.
O que eu quero te dizer essa noite é: seja íntimo de Deus, seja íntimo do Espírito Santo Consolador deixado aqui para nos consolar, para falar conosco. Seja íntimo de Deus, porque as coisas ficam mais fáceis. Eu não estou falando para você que você ser cristão, que você ser crente, você vai estar livre das tribulações, vai estar livre das forças contrárias, não. A prova disso é Pedro sendo preso, a prova disso é Paulo e Silas sendo presos, a prova disso é Sadraque, Mesaque e Abednego sendo presos na fornalha, a prova disso é Daniel na cova dos leões. Mas todos eles têm algo em comum. Todos eles, eu tenho certeza que Daniel orou na cova dos leões. Eu tenho certeza que Sadraque, Mesaque e Abednego oraram na fornalha. Todos eles têm algo em comum. Todos eles eram íntimos do Espírito Santo. Todos eles eram íntimos de Deus. Todos eles sabiam que aquela provação, aquela tribulação que eles estavam passando era para algo maior na vida deles. Então creia, então seja íntimo, então adore. No momento difícil, pandemia, estou triste, adore. No momento difícil, doença incurável, estou triste, adore. No momento difícil, perdi o emprego, perdi amigos, perdi tudo, adore. Porque o Senhor tem algo maior, o Senhor não tem algo superficial, o Senhor tem uma obra grande para fazer na sua vida. O que o Senhor não quer simplesmente coisas pequenas. O Deus que eu sirvo é um Deus de coisas grandes. Então Ele vai mudar a sua vida, Ele vai direcionar por onde você tem que andar, Ele vai te sustentar em suas provas e tribulações, e no final Ele vai dar a vitória, porque no final Paulo e Silas se alegraram, eles tinham a felicidade, eles ficaram alegres. Sabe a diferença de alegria e felicidade? A diferença de alegria e felicidade é que a alegria, ela é momentânea. A alegria o mundo te traz, alegria momentânea, alegria passageira. Mas quando você se converte ao cristianismo, quando você começa a caminhar com Jesus, quando você começa a caminhar com Deus, você tem a felicidade. E você me diz: Pedro, qual é a diferença da alegria e felicidade? A diferença da alegria e da felicidade é que se você entregar sua vida a Deus, se você parar de mentir, se você parar de ser adúltero, se você parar de roubar, se você parar de usar drogas, se você parar com a fornicação, Deus vai te dar a felicidade. E a felicidade não se limita apenas em momentos alegres. A felicidade, ela é ampla com o Senhor. Ela te mostra o que fazer. Ela te mostra para onde ir. Ela te mostra a solução. Em meio ao caos, você está feliz. E as pessoas de fora não entendem. O carcereiro não entendeu. Os prisioneiros não entenderam. Porque Paulo e Silas oraram e cantaram estando presos. Eles não entenderam porque eles eram de fora. O soldado que falou isso com Jesus Cristo de Nazaré na cruz não entendeu que aquela obra, que aquilo tudo que estava acontecendo era para trazer liberdade. Paulo e Silas, além da igreja, trouxe liberdade para a vida daquela escrava. Ela foi livre porque espírito de adivinhação que estava nela não era de Deus. Ei, atenta os seus ouvidos. Aí você vai me falar assim: ó, mas então você está falando que não acredita em profecia? Sim, eu acredito em profecia. Eu acredito sim em profecia. Mas ficamos espertos. Ficamos, como eu vou discernir se é de Deus ou não, sendo íntimo de Deus? Como eu vou discernir se aquilo é de Deus ou não, se aquela palavra profética para a minha vida é de Deus ou não? Seja íntimo do Espírito Santo, que quando Ele falar, você vai sentir. Quando Ele falar, Deus vai falar com você também. Então o espírito de adivinhação que estava nela não era de Deus, era do demônio, era do diabo. E Paulo trouxe liberdade para a vida daquela menina. Além de felicidade, quando você começa a obedecer a Deus, quando você começa a passar a caminhar com Deus, a olhar Jesus Cristo de Nazaré que estava na cruz, você consegue um auxiliador. O que é um auxiliador? Ele te auxilia, ele te diz: está difícil no seu emprego, você não sabe o que fazer, você não sabe que decisão tomar, está difícil no seu namoro, você quer saber se é de Deus, você quer saber se vai para frente, está difícil na sua vida, está difícil na sua família, está difícil no seu casamento, está difícil no ministério da sua igreja, hein?
O Senhor está aqui. Ei, o Senhor é o Consolador. Ei, o Espírito Santo de Deus, Ele te fala. Ei, o Espírito Santo de Deus, Ele te mostra. Você tem tudo o que você precisa ao lado de Deus. Você vai começar a caminhar, você vai começar uma história nova, vai começar uma nova trajetória e lá na frente o Senhor Deus vai te mostrar. Era isso que eu tinha para fazer, olha. E você vai se alegrar com os seus irmãos, porque nós somos mais e mais que vencedores, mas nós temos que deixar de ser crianças e passarmos a ser maduros, a entender a obra de Deus, a entender, a ser íntimo. Não basta ir à igreja, tem que ser íntimo. Ei, não basta só ler um versículo por mês, tem que ser íntimo. Ei, não basta deixar a Bíblia aberta no Salmos 92, que seja, tem que ser íntimo. Ei, não basta dar a paz do Senhor, tem que ser íntimo. Porque se você é superficial, quando vier uma tribulação, quando vier uma prova, você cai. Quando vier a pedra, você tropeça, cai, se machuca. Mas quando você é íntimo, você entende o que Deus tem para você. E aquela igreja, e aquela libertação, aquela liberdade, eles deixaram de ser escravos do pecado e hoje são livres. Aí você me pergunta, Pedro, que liberdade é essa que eles têm? Que liberdade é essa que eles têm que eu não consigo entender? Eu não consigo entender porque Jesus, quando foi morto na cruz do Calvário, Ele livrou a todos nós. Porque quando Paulo e Silas foram presos, Ele livrou a todos nós. Porque quando Pedro foi preso, Ele livrou Herodes que mandou prender. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha sem ao menos o cabelo feder fumaça, Ele deixou livre quem os enviou para lá. Deixa eu te dizer por quê. Eles deixaram livres porque o Senhor e o Espírito Santo de Deus começou a habitar na vida daqueles homens que fizeram tais maldades inspirados pelo inimigo. Não são mais escravos do pecado. Uma vez livre não quer dizer que você vai fazer o que você quiser, não, irmão. Uma vez livre não quer dizer que você vai fazer o que você quiser, que você bem entender, não. A palavra livre quer dizer, já não mais pertenço ao inimigo, já não mais sou dominado pelo pecado, não sou mais escravo, eu sou livre para adorar o Senhor, eu sou livre para ter intimidade com o Senhor, eu sou livre para Deus me mostrar o caminho, me guiar pelo caminho. Tenha intimidade, seja íntimo, ore, peça a Deus ajuda, que aí você vai alcançar coisas que você nunca imaginou antes. Se você faz o que você nunca fez, você vai alcançar o que você nunca alcançou. Se você deixar só a Bíblia aberta lá, pega, lê ela, medita nela. Se você só ouvia hinos e não tinha uma vida com Deus, ei, preste atenção na letra do hino, busca entender o que está dizendo o hino, busca entender, ora, pensa a Deus. Se você só vai à igreja aos domingos, se você vai à igreja uma vez por mês e acha que está bom, se você vai à igreja uma vez por ano e acha que está bom, Deus está te dizendo hoje, eu quero mais de você. Eu quero mais de você. Você me pergunta assim, Pedro, mas que mais de Deus quer? Que Deus quer de mim? Eu já oferto, eu sou dizimista fiel. Amém, glória a Deus por isso, tem que ser. Eu já vou à igreja, amém, glória a Deus por isso, tem que ir. Eu já ouço hinos, amém, glória a Deus por isso, você tem que ouvir. Mas o que Deus quer mais? Deus quer intimidade, Deus quer quarto fechado, oração. É isso que Deus quer. Porque é isso que Deus quer fazer. Porque é isso, assim como foi com eles, Deus quer fazer com você. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Deus te mostra o que você precisa fazer para ter intimidade. Deus te mostra o que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Deus te mostra o que você precisa fazer quando você tem dúvida e você já não tem mais alegria, mais a felicidade, você já não é mais escravo do pecado, você é livre, você já não tem mais dúvidas, você tem um entendimento, você já não é mais criança, você é maduro na palavra de Deus. Eu quero que essa palavra entre no seu coração. Eu quero que essa palavra esteja viva dentro de você. E guarde essas palavras. Deus quer mais de você. Deus quer além de uma simples ida ao culto. O seu culto é o seu dia a dia. O seu cristianismo, a sua vida de cruz é o seu dia a dia. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por estar conosco todos os dias. Obrigado por fazer de nós eternos aprendizes
na palavra de Deus. Obrigado por esse cuidado e esse amor que o Senhor tem para conosco, para mostrar o que devemos fazer, para mostrar onde devemos ir, para mostrar que devemos ter intimidade, não somente superficial, sermos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por cuidar. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, pois somos homens, somos simples, fracos, pobres, pecadores. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nada hoje seríamos e muitos de nós estaríamos mortos, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Senhor, muitos de nós que estamos aqui, não era para termos nem a vida, mas o Senhor interveio e disse que tinha uma obra maior, e o Senhor cuidou e o Senhor guardou. Senhor, assim como Paulo e Silas foram na prisão, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a adorar-te, mesmo em tribulações, mesmo nos momentos difíceis. Senhor, nos ajuda a ter intimidade com o Senhor. Senhor, nos ajuda a orar mais, a buscar mais. Em nome de Jesus, Deus, venha guardar o nosso país e o mundo, venha dar entendimento às autoridades, venha guardar os profissionais responsáveis. Senhor, que sejamos livres desse mal, dessa doença que nos assola. Senhor, que sejamos livres, mas no tempo de Deus, mas no tempo do Senhor. Ei, Deus, que seja feita a sua vontade e não o desejo de nossos corações. Senhor, nos livra do mal, não deixe que caiamos no pecado, não deixe que nós venhamos a nos desviar dos caminhos do Senhor, mas nos ensina, mas nos instrua, mas nos mostre o caminho. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez num culto de adoração e para sempre estaremos aqui até o Senhor nos buscar ou até quando nos perdemos a vida e formos encontrar com o Senhor. Senhor, estamos vivendo aqui porque somos estrangeiros, aqui não é o nosso lugar, aqui estamos de passagem, o nosso lugar é com o Senhor, os salvos morarão com o Eterno. Então, Senhor, tenha piedade e misericórdia de nós. Senhor, venha tocar na vida daqueles que se desviaram do caminho do Senhor, por falta de vigilância. Venha despertar, Senhor, naqueles que não te conhecem ainda, não conhecem o amor, não conhecem, não viveram o primeiro amor. Senhor, assim como o Senhor despertou em mim, despertou em nós, venha alcançar essas vidas. Senhor, venha abençoar as famílias, Pai, que não têm o que comer. Venha abençoar as famílias que passam necessidade, as famílias e as criancinhas, Deus, que não têm de que comer, que levantam pela manhã e não tem água para beber, não tem um pão sequer para comer. Senhor, venha abençoar. Senhor, venha levantar pessoas para ajudar esse tipo de gente. Senhor, venha levantar ONGs e projetos no coração de cada um de nós, para ajudar esse tipo de pessoa, para ajudar esses pobres pequeninos, Senhor, que muitas das vezes não têm culpa de passar fome. Senhor, venha nos mostrar o verdadeiro amor para com o próximo. Obrigado, Senhor, por termos uma casa. Obrigado, Senhor, por termos alimento, termos água. Venha cuidar dos pequeninos. Venha cuidar também, Senhor, daqueles que estão superiores a nós, que cuidam de nós. Em nome de Jesus, Pai, entregamos ao Senhor a nossa vida. Cuida de nós. Esteja no controle para todo sempre. Amém. Amém? Glória a Deus por isso. Mais um culto concluído. Passei um pouquinho do horário, né? Mais um pouquinho da palavra do Senhor discernida por nós, entendida por nós, com os irmãos, com todos da igreja, né? Em breve, muito breve, estaremos juntos para cultuar o Senhor. Estou ansioso, estou morrendo de ansiedade para voltar para a igreja, para estar adorando o Senhor, para estar orando, para estar pregando, para estar participando, para estar ouvindo. Muito mais importante ouvir e aprender do que falar e agir. Muito mais importante ouvir e aprender do que falar e agir. Aprendi isso. Apesar da minha pouca idade, eu aprendi isso. Amém? Então, domingo temos um encontro marcado às 19 horas, nesse mesmo Facebook da igreja. E novidades estão vindo aí, irmãos. Novidades estão vindo. Logo, logo os irmãos vão saber que temos projetos vindos diretamente de Deus. Para usar a igreja, para usar a juventude, para usar... Eu não vou dar spoiler, porque
coisas grandiosas vão acontecer. Eu creio que o Senhor tem um projeto muito e muito maior para a igreja. Eu creio que o Senhor tem um projeto muito maior para mim, muito e muito maior para você, para nossas vidas. Então vamos continuar firme na palavra do Senhor, vamos continuar aprendendo, vamos continuar sendo instruídos pelo Espírito Santo, porque novidades virão, vai melhorar, vai passar. A felicidade vai entrar no seu coração, a alegria vai entrar no seu coração também. Amém? Então esteja com Deus. Eu desejo a vocês um ótimo fim de semana. Eu desejo a você uma ótima noite de sono. Eu ministro sobre você a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu ministro sobre você a felicidade de Deus, a alegria de Deus. Vai, seja livre do pecado, seja livre de tudo que existe. Não liga para o que os outros falam. Siga o seu caminho no Senhor, porque o Senhor vai te honrar e tudo ficará muito bem. Amém? Então, glória a Deus, muito obrigado por estar aqui. Continue orando por mim e minha família. Tá? Eu sou filho do pastor Pedro Marcos, pastor da igreja Batista Nova Vida. Eu quase confundi o nome da igreja. Pastor da igreja Batista Nova Vida. Então, eu sou filho dele, sou o Pedro Henrique. Então, orem por mim, eu preciso muito. Ore pelo meu pai, ore pela minha família, ore pela nossa cidade. Ore, esteja em constante oração, porque constante oração significa intimidade com Deus. Amém? Então, fique com Deus, fique com a paz do Senhor. E até domingo.